Cris, a Cláudia agora ligou. Espero que estejam todas bem, que não tenham se perdido no exercício da cadeira, na dança Foi das muito cadeiras. difícil esse exercício. Né? Para Tô mim, pelo menos, curiosa para muito saber difícil. como é que foi. Mas vamos ler. E aí a gente chega no exercício, a gente conversa um pouquinho sobre ele também. Quem gostaria de começar lendo? Enquanto eu tento espelhar aqui para todas. Eu posso começar? Ai, por favor, então. É 30 e 7. 37. 7, não é? Isso. Uma profecia autorrealizável. Isso aí? Começo? Isso mesmo. Isso. Tá. Uma profecia autorrealizável. Como os autocríticos têm, muitas vezes, famílias que não os apoiam, tendem a não confiar nos outros. Eles costumam pensar que as pessoas com quem se preocupam acabarão por tentar prejudicá-los em algum momento. Isso cria um estado constante de medo, causando problemas nas relações interpessoais. Por exemplo, pesquisas mostram que pessoas altamente autocríticas tendem a ser insatisfeitas em seus relacionamentos românticos, pois pensam que seus parceiros a julgam da mesma forma dura que elas julgam a si próprias. A percepção equivocada de frases, até bastante neutras, como sendo depreciativas, frequentemente leva a reações ultrassensíveis e conflitos desnecessários. Isso significa que os autocríticos muitas vezes minam a proximidade e o apoio nos relacionamentos que tão desesperadamente procuram. Sigo? Minha amiga Emily era assim. Era um pouco estranha, desajeitada e tímida como uma criança. Sua mãe ficava envergonhada e sempre dizia: "Por que você sempre se esconde num canto? Fica reta. Olha os modos. Por que você não pode ser como sua irmã mais velha?" Emily cresceu e se tornou uma dançarina profissional, em parte para apaziguar as críticas de sua mãe. Emily era uma mulher bonita e graciosa. Qualquer um pensaria que seria fácil para ela encontrar um bom relacionamento, o amor e a aceitação que desejava. Não foi bem assim. Ela certamente não tinha problemas para atrair os homens e começar relacionamentos, mas tinha dificuldade em fazê-los durar. Tinha tanta certeza de que estava sendo julgada como inadequada que reagia de forma exagerada ao mais ínfimo movimento de seu parceiro. Comportamentos inocentes, como se esquecer de ligar na primeira noite em que ela estava longe viajando a negócios, eram vistos como prova de que realmente não se preocupava com ela. Se o namorado não elogiasse seu vestido novo, ela interpretava como se a achasse feia. Essas reações exageradas acabavam por cansar seus parceiros e eles iam embora. Dessa forma, para Emily, o medo da rejeição foi se transformando em realidade muitas e muitas vezes. Não sei se eu sigo, o que vocês acham? Acho que segue. É? Eu só ia pedir para Maria desligar o áudio. Tá. Mas pode seguir. Tá. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, as pessoas que se julgam com severidade são muitas vezes o seu pior inimigo, principalmente quando se trata de escolher parceiros para relacionamentos. O psicólogo social Bill Swan argumenta que as pessoas querem ser conhecidas pelos outros pelas suas crenças e sentimentos firmemente mantidos sobre si mesmos.
Este é um modelo conhecido como a teoria da autoverificação, ou seja, elas querem que sua autovisão ou a visão que têm de si mesmas seja validada, porque isso proporciona uma sensação de estabilidade em suas vidas. Essa pesquisa mostra que até mesmo as pessoas que fazem fortes avaliações negativas de si próprias seguem esse padrão. Elas procuram interagir com pessoas que não gostam delas, de modo que as suas experiências sejam mais familiares e coerentes. Agora você sabe por que você e seus maravilhosos e bem-sucedidos amigos continuam escolhendo os parceiros errados. Os autocríticos são, muitas vezes, atraídos pelo julgamento por parceiros românticos que confirmam seus sentimentos de inutilidade. A certeza da rejeição parece mais segura do que não saber o que esperar depois. É o demônio conhecido. Infelizmente, estou muito familiarizada com esse padrão doentio. Eu também. O legal é que ela vai trazer, ela traz a história dela agora, né? É. Você quer continuar lendo? Ou outra pessoa quer continuar? Se alguém quiser, eu adoro ler, mas se alguém quiser, eu até passo a vez, até deixo. Eu posso continuar? Oi? Ah, você vai ler, Lene? Não tinha visto. Gente, Posso? desculpa o galo, tá? Eu tô num sítio. Adoro. Eu acho lindo. Adoro. Minha história abandonada é indigna de ser amada. Nunca fui uma autocrítica extremamente voraz. Pelo menos não era fora do comum. Felizmente, durante a minha infância, minha mãe era uma presença amorosa e não crítica. Mas ainda assim eu era muito autocrítica. A autocrítica é incrivelmente comum em nossa sociedade, especialmente entre as mulheres. O mesmo problema que aflige muitas de nós era o que também me paralisava, questões com o meu pai. Minha mãe e meu pai se conheceram numa faculdade no sul da Califórnia. Ela era linda como uma princesa. O cinto, os sapatos e a bolsa sempre combinavam. Ele era popular no campus, inteligente, atlético, ambicioso e bonito. Depois que meu pai se formou, os dois se casaram, alugaram uma casa no subúrbio e tiveram um lindo casal de filhos. Meu pai logo se tornou um jovem executivo em ascensão, em uma grande empresa. Ao passo que minha mãe deixou os estudos, eu ficou em casa para cuidar das crianças. O sonho americano. Só que os anos 50 se foram, e naquele momento estávamos nos anos 60, uma época de revolução social sem precedentes. Meu pai se alinhou às mudanças ao seu redor e reconheceu a prisão das formalidades que haviam moldado sua vida, mas não soube lidar com isso de forma madura. Largou minha mãe, meu irmão e eu, na época com apenas 3 anos, virou hippie e se mudou para uma comunidade em Maui, no Havaí. Uma vez que ele vivia tão longe, na minha infância, eu só vi o meu pai a cada 2 ou 3 meses, principalmente no período das férias do verão. Embora ele fosse carinhoso e amoroso durante suas visitas, estava tão estagnado nessa comunidade hippie que não conseguia ver as coisas com muita clareza. Sequer admitia para si mesmo que, na realidade, havia nos abandonado. É tudo nosso karma, gostava de dizer. Certo dia, quando eu tinha uns 8 anos, depois de usar a palavra pai para lhe perguntar alguma coisa, ele se virou para mim e meu irmão e pediu com toda a seriedade para não o chamarmos mais de pai. Queria que usássemos seu nome novo, irmão Dionísio, porque todos somos apenas irmãos e irmãs, afinal de contas, os filhos de Deus. Eu tinha me agarrado ao relacionamento superficial e ocasional que tínhamos, mas nesse momento sua rejeição ao papel paterno parecia completa. Meu pai tinha realmente me deixado, tanto emocional quanto fisicamente. Fiquei sem chão, mas não podia chorar. Não podia expressar qualquer reação. Não queria correr o risco de danificar
qualquer fiozinho de ligação que ainda podia existir. Assim, por mais de 20 anos, me encontrei em situações embaraçosas para não saber, nas raras ocasiões em que nas raras ocasiões em que ele estava por perto. Como me dirigir ao meu pai? Eu não conseguia usar o seu nome hippie ridículo, então acabava não usando nenhum vocativo. Ei, com licença, poderia passar o sal, por favor? Essa rejeição precoce causou algumas cicatrizes profundas em minha psique. Posso fazer uma pergunta agora? Diga. Quando coloca que eu também devo ter rejeição, não é a rejeição, mas cicatrizes profundas na psique, como a gente pode identificar? Que manifestação, que sinal eu posso enxergar para iniciar um trabalho, iniciar um tratamento nessas marcas, nessas cicatrizes, ou que algumas pessoas chamam de traumas? Acho que todo mundo tem, sabe, Alane, em maior ou menor grau, assim. Se a gente for olhar com cuidado, as nossas dificuldades grandes, né, as nossas... É a minha opinião, né, eu acho que, inclusive, seria legal se mais alguém pudesse comentar, assim. Sim, mas é a na minha sua opinião, opinião, mas, inclusive, uma opinião da área, né? Enfim, eu acho que todo mundo tem, e quando a gente começa a olhar para as nossas dificuldades, né, a gente vê que as nossas dificuldades, elas estão ligadas a uma necessidades mais básicas, né, as nossas necessidades básicas de reconhecimento, de cuidado, de afeto, né, de segurança. Então, todo mundo tem cicatrizes muito profundas, né, ligadas a essas necessidades básicas. Não sei se é isso que você estava perguntando, assim, mas se a gente parar para olhar, assim, a gente sabe. Eu sei que cada um tem. A minha pergunta foi assim, mais específica. Se dá um sinal, como a gente identificar qual é esse traço para iniciar um tratamento? Porque muitas das vezes ela fica tão escondida numa autodefesa que é difícil de manifestar. Que não é só a questão da autocrítica, né? É o que nós estamos estudando, eu penso. É uma questão também de se cuidar, que envolve a autocompaixão, de se acariciar e de se permitir dar esse carinho, de repente, em algum momento da vida que não foi recebido. Mas, assim, é uma dúvida que me acompanha já há muito tempo. Eu, pessoalmente, acho que não tem um padrão, assim, sabe? É difícil você estabelecer um padrão, porque, que nem eu falei, geralmente estão associados às nossas necessidades mais básicas, mas como isso vai se manifestar na sua vida, tá muito ligado à sua história, né? Tá muito ligado à sua história mesmo, né? Ao seu contexto. Tem coisas que a gente, por exemplo, a gente só vai conseguir perceber, né, que são sinais de que há cicatrizes profundas quando a gente começa a se tratar com autocompaixão, e aí a gente, a partir desse lugar de mais acolhimento, essas cicatrizes, elas aparecem, né? Então, eu acho difícil, assim, dizer, tipo, não, presta atenção, se você sentir isso, assim, vai atrás, sabe? Isso é um sinal. Não sei, mas, enfim, eu sei que tem outras linhas de psicologia que trabalham de uma outra maneira. Sim. Eu penso... Continuamos a leitura. Alguém quer fazer algum comentário? Ixi, deu uma travada. Você tinha que ver os meninos que namorei na escola. Ô, Fernanda. Oi. Oi, Tereza. Eu penso a partir da questão da Alane. Alane? É a Alane? Sim, estou ouvindo, Tereza. A partir da questão da Alane, eu penso, pela minha experiência, que tanto do ponto de vista enquanto paciente, durante anos, e também na área clínica,
muitos gatilhos podem vir no relacional, viu, Alane? Então, a gente se relacionando com as pessoas, às vezes vem isso, né? Esse sentimento de rejeição, que aí é uma porta que também podemos ficar atentos, né? Para poder se trabalhar. Uhum. Acho que por meio de práticas de autocompaixão, com certeza, porque daí vem, né? Também, né? Em alguns momentos, né? Vem em forma de insights, em forma de pensamentos, de emoções, sensações corporais, o que eu me permito, o que eu não permito, o que eu posso, o que eu não posso, isso vem à medida que eu estou me ouvindo, né? Que eu me permito me ouvir. Mas no relacional, no tete-a-tete da vida mesmo, sabe? Nas relações, eu acho que elas podem se manifestar desde que a gente esteja atenta a perceber, né? Sim. Obrigada. Obrigada a você, Tereza. E eu acho que sempre em forma de sofrimento, né? Em forma de dor, de dificuldade, né? Sim. Continuamos? Você tinha que ver os meninos que namorei na escola. Embora fosse uma aluna nota 10 em todas as matérias, além de ser atraente e sociável, eu só gostava de caras que não gostavam de mim. Sentia-me atraída por meninos que tinham muito menos atrativos do que eu. Mas mesmo assim me viam de forma equivocada. Eu não tinha ideia do meu próprio mérito e valor. De certa forma, estava inconscientemente tentando restabelecer meu relacionamento com meu pai, como se num passe de mágica eu pudesse transformar a experiência de rejeição em aceitação. Quase todos os meus namorados acabaram me deixando. Na época, isso me surpreendia, mas hoje vejo o sentido nesse padrão. Estava simplesmente recriando situações que validavam o meu... Estou te esperando, Fê, tem que subir mais. O meu eu, como uma menina não digna de ser amada e que sempre seria abandonada. O quanto pode ficar ruim? Meus sentimentos de insegurança resultaram em decisões ruins, me fazendo infeliz. Ainda assim, o sentimento não era tão extremo. Infelizmente, os danos causados pelo autojulgamento podem ficar muito, muito piores. A inadequação e a inferioridade são associadas a atos de autoflagelo, como o uso abusivo de álcool, a direção perigosa proposital ou ao ato de cortar os pulsos, tentativas reais de exteriorizar e liberar a dor emocional. Em casos extremos, quando a autocrítica passa anos sem ser controlada, um autoflagelo implacável pode se tornar um estilo de vida e pode-se optar por fugir da dor, escapando da própria vida. Uma série de estudos em larga escala descobriu que autocríticos extremistas são muito mais propensos a tentar o suicídio do que os outros. Sentimentos de... Alane, Clarice, tudo bem? Tudo, Clarice. Será que sua pergunta não foi respondida aí agora? Quando Tipo ela isso. traz essas manifestações, né, da questão da inadequação, inferioridade, atos de autoflagelo, uso abusivo de álcool, até chegando a situações extremas, né, de se autolesar e tentativa de suicídio, né? Acho que ela está trazendo aí um pouco da sua pergunta. Para algumas pessoas e algumas situações. Confesso que para mim não ficou assim muito claro, mas eu sinto que eu estou no caminho. Eu estou investigando, eu estou pesquisando. Mas obrigada, Clarice. De nada, obrigada a você. Continuamos? Sentimentos de vergonha e insignificância podem levar a uma desvalorização de si mesmo a ponto de dominar o nosso instinto mais básico e fundamental, a vontade de permanecer vivo. Os padrões de pensamento que ligam a autocrítica ao suicídio são evidentes nessa postagem de um blog
tirado de uma página da internet sobre depressão. Fê, levanta um pouquinho. Estive deprimido por toda a minha vida. Sempre senti que havia algo de errado comigo. Sou estúpido, feio e grosseiro. Quero ter mais amigos, mas não sei como. Conseguia ter 1 ou 2 amigos às vezes, mas a amizade nunca durava. Alguns me traíram e me magoaram e nunca consegui descobrir o que fiz para me odiarem tanto. Não costumo falar em público porque posso dizer algo idiota e sofrer deboche e humilhação. Mesmo quando alguém é bom e quer estar comigo, eu acabo afastando essa pessoa. Sou tão sozinho que às vezes parece melhor estar morto. Penso em morrer porque sou simplesmente inútil e ninguém me ama. Eu não me amo. Morrer deve ser melhor do que estar morto por dentro. Essa linha trágica de pensamento é muito mais comum do que se pode imaginar. No mundo, estima-se que entre 10 e 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. Infelizmente, esse ato chocante de violência é muitas vezes apenas uma manifestação exterior da violência interna, mais familiar para nós, a dura autocrítica. Algum comentário? Acho que não, acho que a gente pode continuar lendo até o final e a gente conversa no final. Tudo bem. A saída. Embora seja importante vermos com clareza os nossos padrões psicológicos, é igualmente importante não nos julgarmos com base nisso. Se você é um autocrítico habitual, lembre-se de que seu comportamento, na verdade, representa uma forma distorcida de autocuidado, uma tentativa de se manter seguro e no caminho certo. Não se critique por ser autocrítico na vã esperança do que isso vá, de alguma forma, fazer você parar de se criticar. Assim como o ódio não pode vencer o ódio e apenas o torna mais forte, o autojulgamento não consegue frear o autojulgamento. Portanto, a melhor maneira de combater a autocrítica é compreendê-la, ter compaixão por ela e depois substituí-la por uma resposta mais amável. Ao nos deixarmos comover pelo sofrimento que experimentamos nas mãos de nossa própria autocrítica, fortalecemos nosso desejo de nos curarmos. Por fim, depois de batermos a cabeça contra a parede por muito tempo, damos um basta e exigimos o fim da nossa dor autoimposta. Felizmente, podemos fornecer a nós mesmos a segurança e o estímulo que desejamos. Conseguimos reconhecer que a fraqueza e a imperfeição são parte da experiência humana compartilhada. Conseguimos sentir na viagem da vida mais conexão com os nossos companheiros que são tão imperfeitos e vulneráveis como nós. Ao mesmo tempo, liberamos-nos dessa necessidade de nos sentirmos melhores do que os outros. E assim, conseguimos ver através das distorções do egocentrismo que infla nossos próprios egos à custa dos outros. De qualquer forma, quem quer ficar preso a uma caixa com um rótulo de bom? Não é mais interessante transitar por toda a gama da experiência humana? Ao invés de tentarmos controlar nossa vida e a nós mesmos para obter um ideal perfeccionista, porque não abraçar a vida como ela é, tanto a luz quanto a sombra? Que aventuras podem acontecer se nos libertarmos dessa maneira? A felicidade é encontrada quando seguimos com o fluxo da vida, não quando nos fechamos contra ela. E a autocompaixão... Eita, Fê, você diminuiu. Desculpa, mas eu me perdi. Eu não sei o que está acontecendo. Ô, pequenininha, letra. Ah, Life. Eu não tenho livro físico, o meu está no tablet. E agora eu me perdi. Melhorou? Com certeza. Aqui. Você estava em a felicidade. E a autocompaixão pode nos ajudar a navegar por essas corredeiras turbulentas com um coração aberto e sábio.
Exercício 2. Então, chegaram a fazer o exercício em casa, como foi? Era para fazer? Ah, era, né? Era Ô, para Maria, fazer. Tá. você falou agora igualzinho um aluno de escola. Eu confesso que eu boicotei. Eu abortei assim propositadamente, que eu falei, tô bem no final da tarde, eu não vou entrar com essa minha sombra, não. Quer não? Deixa quieto, outro momento. Mas é bom a gente identificar quando ainda não é o momento, né? Se é demais, às vezes o mais sábio a fazer é dar um passinho para trás, né? Sim, a autocompaixão implica em respeitar o limite também, né? Uhum. Como não tinha ninguém aqui para pegar na minha mão e meu terapeuta está viajando, falei, não vou mexer com isso, não. Deixa a sujeirinha lá no fundinho. Para mim, essa coisa dela trazer muito da experiência pessoal dela é incrível, assim, sabe? Eu acho que, inclusive, de novo, a gente estava falando isso no grupo antes, né, desse nosso encontro, assim, que a autocompaixão, ela é vivenciada, né? A gente entende, teoricamente, a gente estuda, tal, mas é pessoal, é vivencial, né? É experiencial, assim. E ela traz muito isso, né? Eu acho que o grande, não sei, talvez a grande qualidade do é que ela sempre traz muito dela, assim, da experiência dela, de como que a autocompaixão ela fez diferença para ela, né? E sempre incentiva muito, a gente aprende muito isso no curso, em trazer isso para você, né? Ela fala assim, ó, essa é a minha experiência. Faça você e veja o que é para você, né? Por isso que tanto livro quanto programa é tudo muito permeado por práticas, né? Que para a gente descobrir como é para a gente. E só que ao mesmo tempo leva a gente, para mim, pelo menos, para o outro lado, que é da humanidade compartilhada, né? Porque você vê a descrição aqui do deprimido, né? Que ela traz, assim, do blog da depressão. Em algum momento a gente já se sentiu assim, né? Assim, a gente sabe o que é isso. É uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Isso para mim mostra que como que isso é biológico, sabe? Como isso é muito visceral nosso. E lembrar disso para mim me ajuda, né? Quando eu estou muito triste, quando eu estou muito ansiosa, né? Lembrar que e faz parte do pacote, assim, que não é uma incompetência minha, que todo mundo se sente assim, né? Em algum momento ou outro, para mim traz um alívio gigantesco. Na hora que Vejo termina também, o capítulo, complementando o que você está dizendo, eu vejo que tem a coragem de compartilhar a vulnerabilidade, né? Então, assim, o tornar-se compassivo dá uma força para a gente, né? Assim, é uma coragem muito, muito valiosa, né? É uma coragem da gente assumir a nossa as nossas imperfeições, a nossa vulnerabilidade, né? Reconhecer isso e ainda a coragem de colocar isso para fora, né? De compartilhar isso com o outro, né? Porque é o mais difícil para um autocrítico, né? O autocrítico, as coisas estão lá escondidinhas. Eu sei bem o que a Alane trouxe aí. Não, deixa ficar lá quietinho, né?
Então, dói a gente expor, né, esse lugar, essas sombras, né? Então, a compaixão, realmente, assim, ela nos dá essa coragem, né? É muito bacana, muito bonito ver, assim, quando a gente chega nesse nível de compartilhar a nossa vulnerabilidade com o mundo, né? Muito bacana, é um exemplo, né, para a gente, assim. Eu acho legal que ela dá a receita do bolo, né, no final aqui, na saída, né? Não adianta você usar a autocrítica que você está acostumado para se livrar da autocrítica, né? Ela já dá de cara, assim, a receita falando, não vai adiantar nada se fazer isso, não. Vai dar ruim, vai dar errado, né? Que a questão toda está em a gente perceber esse movimento, né, de usar a autocrítica, que a gente vai fazer isso inevitavelmente, né? A forma que a gente aprende a se defender, aprende a se cuidar é se autocriticando, e perceber que isso está acontecendo, compreendê-la e substituí-la por uma resposta mais amável, né? E aí vai todo o livro, né? Todo livro é para ensinar a gente a fazer isso, né? Eu hoje tenho um exemplo assim, eu posso ser caso, porque eu sou advogada e perdi um prazo. Então, eu sou advogada há, sei lá, mais de 20 anos. E acho que eu já tinha perdido um prazo uma outra vez. Então, voltei das minhas férias com essa informação. Assim, eu mesma vi, né? Porque eu não repautei o meu prazo, e quando eu fui olhar hoje, não tinha o protocolo da peça que tinha que estar lá. Difícil não se chicotear nesse caso. E aí tinha o grupo hoje, eu disse, hoje, né? Então, vou levar essa situação. Gente, que difícil. Como que eu vou dizer para mim que esse limiar, né? Ela fala aqui de a gente não querer ser boa, mas como? Eu não posso perder prazo. Que caminho do meio é esse, né? Ofereci meu cargo já, assim, de cara eu disse, olha, tá, fica à disposição. Porque sair na frente, né? Um medo de ser julgada, de ser condenada, vergonha, veio tudo, assim. Estou fazendo uma forcinha aqui para não chorar, gente. Mas vamos lá. E fica abraçada aqui. Seja bem-vinda ao reino dos seres humanos. É bem isso, né? Obrigadão. Obrigada, é bem Tereza. isso. É esse o momento, né, da gente praticar, é o momento que aparece tudo, né? Porque muito bonito, Cris, você tá trazendo isso pra gente, eu acho. Porque é isso, né? A gente estuda, a gente sabe, né? A gente lê, a gente medita, né? Mas na hora que acontece o negócio, vem, né? Vem a autocrítica, é muito humano, né? E a gente, nesse momento, conseguir, lembrar um pouco do que a gente aprendeu, né? Fazer isso que você está fazendo, assim, refletir em cima disso, né? Perceber como a autocrítica ela é gigantesca, É né? absurda. Como que ela vem como uma forma de proteção, né? Que nem você falou, eu me protegi, eu já ofereci meu cargo, que é para ninguém vir depois falar e me demitir, né? Eu já estou oferecendo, já me adianto. É esse movimento. E todo mundo que sabe o que é isso, porque a gente faz igual, né? A gente faz igual. Bem delicado. Atire a primeira pedra, Yaya, né? Aquela música, né? Quem aqui já não perdeu algum prazo, né? Algum prazo da vida, de algum amor, não só necessariamente no trabalho, nas relações, são prazos, né? Porque as coisas passam, né? A gente às vezes perde, né?
perde pessoas que não viveu, perde, né? E não é só o trabalho, são perdas de prazos da vida, né? Então, todas nós, né? É interessante, Cris, porque você me fez lembrar uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Eu era bem nova, assim, meu segundo emprego, eu acho. E assim, como que a gente é absolutista, né? Assim, a gente coloca de uma forma muito, né, uma dureza e aquilo ali é absoluto, é uma lei, assim, né? E você, se você não obedece essa lei, você é quase que crucificado, né? Eu lembro que eu passei mal, né, nesse meu trabalho e eu precisei ficar ausente alguns dias, eu não lembro, gente, tem muito tempo, isso me veio aqui na memória agora. E aí eu lembro de eu falando com a minha chefe, né, que eu não poderia, que eu teria que ficar ausente, mas que, né, se fosse impactar muito e tudo, de que ela poderia me desligar, uma coisa nesse sentido, sabe? Assim, não, se, né, quiser me desligar, enfim, né? E uma coisa minha, porque a questão do trabalho para mim sempre foi uma condição assim muito muito importante na minha vida. Isso mudou um pouco, eu ainda mas mudou. Eu lembro que no meu início de carreira, e por muitos anos também, esse negócio do trabalho era tão forte que assim, eu esquecia de comer, esquecia de ir no banheiro, de fazer xixi. Eu esquecia, assim, de tanto que era prioridade e tal, sabe? E essa coisa de ficar doente era assim, como assim? Eu não posso ficar doente, eu não posso faltar. Isso é surreal, como que eu vou faltar? Se eu for faltar, e aí é como se eu imaginando o meu chefe me punindo da mesma forma que eu estava me autopunindo, entendeu? Não, se você está doente, você vai perder seu emprego, você tem que perder seu emprego. Olha o seu castigo, é você perder seu emprego. Olha isso, né? Então, isso está me vindo aqui, eu estou lembrando disso. E o quanto que eu fico vendo hoje, né? Assim, o quanto que eu já fui cruel comigo, assim, sabe? E como que isso mudou hoje? Assim, mudou muito, muito, né? O quanto que hoje eu sou mais compassiva comigo, né? Mas olha só, imagina, olha, eu falando isso aqui, eu fico assim, gente, mas que coisa mais fora né, da realidade, assim, sabe? Quando a gente se distancia um pouco, eu acho que essa coisa da cadeira, da gente sentar na cadeira, né? E aí eu me vendo com esse olhar mais compassivo, essa pessoa lá do passado, né? Poxa, e assim, né? A dureza, né? O sofrimento enfim, acho que a compaixão ela também traz um pouco mais de leveza, sabe? Meu Deus, você está há quanto tempo, Cris, que você falou que você atua na área? Eu sou formada desde 98. Pois São desde 98, tem mais de 20 22 anos. anos. Aí você me traz aqui que você perdeu, que pode ter tido uma vez e que agora foi a segunda, possivelmente. Isso, exatamente. E mais de 20 anos de carreira, percebe? Assim, então, Mas não pode, nenhum. É assim, é uma coisa. eu entendo que tem, né? Tem essas questões. Minha mãe é advogada também. E uma coisa assim, você tem liderados ou não? Você atua ou já teve liderados? Não. Não, né? Eu fico Nessas sempre num áreas, estágio assim, não me permito.
Ah, tá. Porque eu fico pensando, se você tivesse uma estagiária, se você tivesse algum assistente... Não, isso sim, mas é que daí eu não considero como, sabe? Eu nunca considero que ele é um liderado, assim, eu não sou uma coordenadora, mas eu tenho colegas que, claro, são mais novos que eu, têm menos experiência, poderiam ser considerados como um estagiário, um advogado júnior, mas aí quando tu pergunta eu nem associo, assim, sabe? E aí, São supondo meus que eles colegas. fizessem alguma coisa assim, né, de perder prazo, né? Será que você chegaria para eles e falaria, não, fim de contrato, né? Assim, não dá mais. Será que seria dessa forma? Entendeu? Uma espécie de cadeira, né? Como é que você trataria alguém, um estagiário, um assistente, que trouxesse uma situação dessa, sabe? Eu acho que eu sou um pouco dura com as pessoas também. Até hoje me fez refletir com esse livro aqui. Eu deixei ele na minha frente o dia todo, porque o subtítulo é maravilhoso, né? Pare de se torturar. Então, quando eu começava, eu olhava, pare de se torturar. Aí, mas é isso. Essa minha dureza, acho que se alguém perde um prazo, e eu não vou fazer isso, mas eu já fui dura com as pessoas, bem dura. Nem com quem tu pode considerar assim, um liderado, mas o meu colega ali. Às vezes eu sou meio dura. E hoje me fez assim pensar bastante, daí me deu uma sensação boa até de, eu posso relaxar aqui, não ser dura nem comigo nem com os outros, então eu posso até ficar triste. Daí estou assim nessa tristeza meio, não é nem uma tristeza tão ruim assim. Claro, acho que de noite quando eu for deitar as coisas pioram, porque sempre pioram de noite para mim. De noite bem de noite. Não sei como é para vocês, eu tenho uma experiência de noite, parece que eu acordo às 3 da manhã e os monstrão todos assim, amanhã vão me demitir, não me demitiram hoje, mas vai ser amanhã. Amanhã aceitam o meu cargo de volta. Ô, Cris, mas acho que isso que você teve um insight, assim, foi incrível, sabe? De você perceber que por baixo dessa autocrítica, ou por baixo, né, da raiva, tem uma tristeza, né? Essa emoção base, né? O sofrimento, ele é a tristeza por ter perdido, assim, é a decepção, né? De coisa, assim. Mas tem a tristeza, né? Você tá triste porque você perdeu, assim. Né? A autocompaixão é por isso, assim, o acolhimento é isso, você acolhe essa tristeza, né? Você entende a autocrítica e acolhe a tristeza, assim, o acolhimento, ele é, por isso, pelo sentimento e pelo sofrimento que está embaixo, né? Porque é por isso que você está sofrendo, né? Você está sofrendo porque você está triste, porque você perdeu um prazo. E aí, em cima disso, a gente coloca um monte de camadas, mas a base é essa, né? No exercício, então, no exercício, porque até eu pensei, vou fazer o exercício. Não vou fazer o exercício. Não fiz o exercício com esse exemplo, né? Fiz ontem de noite com outra coisa, ficou meio mais ou menos. Mas hoje eu pensei, então, o exercício, até para eu entender, seria essa terceira cadeira que vai olhar e ver aqueles dois que estão ali, um criticando e o criticado, é o que vai dizer, que vai acolher esse que está triste por essa tristeza? Sim, eu acho que essa terceira cadeira é a cadeira do eu compassivo, né? Do eu que tem essa sabedoria, né? Desse eu que você está usando agora, que olha para essa situação toda e fala, não preciso ser assim, né? Isso não precisa ser assim. Olha como eu estou sendo dura comigo, né? A gente tem vários eus, né? A gente não é um só, a gente tem uma ideia, a gente tem uma ilusão de que a gente é um eu constituído e único, né? Então, esse exercício da cadeira é como se a gente pudesse fragmentar esse eu que de fato está aí dentro, porque você tem um eu que é autocrítico porque ele precisou ser para sobreviver no mundo em que ele cresceu. Ela tem uma razão de ser, a sua voz autocrítica ela tem toda a razão dentro do mundo dela. E aí você tem a Cris que está sofrendo com isso, a Cris que está sofrendo a crítica. Né, que é uma Cris que fica muito para baixo, que quer se demitir, que se acha a pior advogada do universo, 20 anos de carreira jogada no lixo, enfim, é essa Cris que está sofrendo. E a Cris compassiva, ela olha para essas duas
e ver que as duas elas estão se degladiando dentro da sua própria, dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria bolha, né? É uma visão de sabedoria para mim, assim, essa visão do eu compassivo. É o mesmo eu que escreve a carta, por exemplo, que foi aquele exercício que a gente fez na outra semana, né? Um eu de sabedoria que consegue olhar para isso de uma maneira um pouco mais distanciada e consegue ver que a crise, a autocrítica, ela tem razão de ser, ela está te protegendo dessa tristeza, ela está te protegendo de ser demitida, de ser avacalhada por outras pessoas, porque você já viveu uma situação lá atrás e que aconteceu isso, entende? Ela tem todo motivo, né? E ver como que a outra Cris está sofrendo, coitada, né? Como que ela está sendo chicoteada por essa crise autocrítica. E tem compaixão por essa Cris que está triste por isso e que está sofrendo com a autocrítica. Tem uma clareza das outras duas, assim, né? E essa compassiva que acolhe as duas, inclusive. Não só a Cris que está sofrendo, mas a Cris que está criticando. Muito bom. Não sei se respondeu. Obrigada, Clarice. Obrigada, Fê. Sim, respondeu sim. Pessoal, já são 10:07, né? E eu queria fazer uma proposta para vocês. Em vez da gente começar um outro capítulo, né, ali a parte 2, da gente fazer uma prática e finalizar com a prática. Daí, assim que ir terminando, eu vou parar a gravação e vou desconectar e pedir para vocês ficarem, assim, pelo menos uns 5 minutinhos com vocês mesmas. Podemos fazer isso? O que tu acha, Fer? Não, ótimo. Então, não vamos dar tchau hoje, hein? Vai ser desconectado e vocês fiquem aí recolhidinhas, tá? Para refletir nesse processo. Então, já que a Cris, né, trouxe isso dela, eu vou convidar que todas pensem em alguma situação que está causando estresse, algum problema de saúde, alguma coisa que está trazendo um incômodo para vocês também. E, ao mesmo tempo, escolham assim uma posição que vocês se sintam mais confortáveis. Vai respirando profundamente. Se quiserem fechar os olhos ou direcionar eles apenas para o chão, fiquem à vontade. Comecem a buscar essa situação que está causando estresse na vida de vocês. Algo que não seja tão grande, mas com uma intensidade um pouco moderada. E vai percebendo se tem algum desconforto vindo no corpo, quando começa a pensar nessa situação. E agora pode dizer para ti mesmo, mentalmente, este é um momento de sofrimento. Isso dói. Ai. Isso é estressante.
E agora tu pode dizer para ti mesmo: o sofrimento é parte da vida. Não estou sozinha. Agora, coloque as mãos sobre o seu coração. Sinta o calor, o toque suave das mãos no seu peito. Se tiver algum outro lugar que tu te sente mais acolhido, que queira colocar a mão, tá tudo bem, pode colocar. E agora tu pode dizer para ti mesmo que eu possa ser gentil comigo. Que eu possa me dar o que eu necessito. Que eu possa me proteger. Que eu possa me aceitar como eu sou. Que eu possa começar a me aceitar como eu sou. Que eu possa me perdoar. Que eu seja forte. Que eu tenha paciência comigo. Se por acaso tu tiver dificuldade para encontrar essas palavras certas nesse momento, imagina que um amigo ou alguém que você ama tenha o mesmo problema que você trouxe. O que você diria para essa pessoa? Que mensagem você gostaria de transmitir a seu amigo de coração para coração? Agora tu pode oferecer a mesma mensagem para ti mesmo.
para rever esse exercício. Se quiser fazer anotações depois do que surgiu, continuem aí nesse espaço por alguns minutinhos. Eu vou encerrando o nosso encontro. Um grande abraço para todas, que todas se sintam acolhidas nesse momento.